Shalom, לכולם ישראליצים בברזיל, בעיר Pereira Barreto, בערי סביבות Pereira Barreto, ערי מדינות ברזיל, ערי בישראל, ערי בארבעות כנפות של הארץ. כאן אסף בן עמי קריספין לוי, זקן של יישוב ישראלית של Pereira Barreto, אשר מדבר איתכם. Shalom a todos os israelitas da cidade de Pereira Barreto, as cidades circunvizinhas, as cidades de todos os estados do Brasil, de Israel e também dos outros países. O nosso objetivo, Hainiane Shelenu, é dar continuidade ao estudo da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. A Torá, que é a nossa vida. O justo, ele tem a lei dentro do seu coração. E nessa lei ele medita de dia e de noite. E Davi diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. Bom, eu quero pedir que você deixe o seu like, deixe o seu ok, se você tem gostado desses estudos. E também eu quero anunciar o lançamento do meu 13º livro, chamado A Essência do Verdadeiro Shabat. Eu estou buscando patrocínios. Se você quiser, patrocínio cultural, se você quiser participar, as condições são as seguintes. Eu estou pedindo R$500 de apoio cultural. E em contrapartida, eu coloco seu nome, o nome da sua firma, o nome da sua associação, religiosa ou não, na última página do livro, na seção Apoio Cultural. E ainda dou mais 10 livros de brinde para as pessoas que derem o apoio cultural. Estamos orando para conseguir esse apoio, porque as publicações são caras, as publicações são difíceis, mas esperamos que o Eterno levante homens e mulheres para nos ajudar. Eu acredito que esse livro ele vai ajudar a esclarecer muitos pontos do Shabat, o qual nós guardamos hoje, de geração a geração. Bom, mas nós estamos aqui no item da Torá que fala do julgamento e conduta de juízes. Nós paramos no item de número 524. Um juiz não pode ter medo de pronunciar um julgamento justo. E agora nós vamos para o 525. Um juiz não pode decidir em favor de um homem pobre por piedade. Shemot, Êxodo, capítulo 23, versículo 3. Vamos ler. Shemot, Êxodo, 23 ao 33. Que diz assim, nem tu favorecerás um homem pobre na causa dele. Não é só porque é pobre que nós devemos favorecer aquela pessoa. Se ele está certo, amém. Se ele está correto, de acordo com a lei, de acordo com a Torá, amém. Se não estar, é digno de repreensão. É digno de sentença. Então, um juiz não pode favorecer um homem pobre só por piedade, porque ele é pobre. E não pode também fazer acepção de pessoas e proteger os ricos e os poderosos.
conforme nós já vimos nos versículos anteriores e vamos ver ainda nos subsequentes. Bom, evidentemente que hoje nós estamos vendo tudo isso na face da terra. Às vezes o político explora o pobre, o negro. Eu falo o político juiz, explora o pobre, o negro, o necessitado, só para ganhar dividendos políticos com eles. Mas não que ele está preocupado com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Às vezes, na hora de emitir um julgamento, ele, por questão política, ele favorece esse pobre que pecou, que errou segundo a lei do Eterno. Mas, naquele dia, o julgamento final, o julgamento do trono branco, quando todos nós vamos ser julgados por essa lei que eu estou falando, nós teremos um julgamento justo. Vemos falar de tantas pessoas, um defende o partido A, o partido B, a esquerda, a direita, o centro, mas sabemos que o único reino que vai ser um reino de shalom, um reino de paz, de equidade, de justiça, vai ser o reino do Mashiach e Yahushua. Diz que ele reinará as nações com vara de ferro. Bom, nós vamos para a Torá oral, ou Torá Ha'al-Peh. Esse item de número 525. Um juiz não pode decidir em favor de um homem pobre por piedade. Item 525. Iobe 29, 14 a 16. Iobe, Jó 29, o 14 ao 16. Vamos lá, né? A esse versículo supracitado. Iobe, capítulo 29, versículo 14 ao 16. Iobe, o 14 ao 16, que diz assim: eu me revesti em tzedaká, em justiça, e ela me cingiu. Meu mishpat me foi como uma túnica e um diadema. Eu era como os olhos para os cegos e os pés para os coxos. Eu era como um aba, um pai para os pobres, e as causas que eu não conhecia, eu a inquiria. Então Iobe, sendo um juiz, ali na Mesopotâmia, naquela região da Mesopotâmia, onde supostamente ele vivia, ele, antes de favorecer o pobre, ele inquiria, ou seja, ele investigava, ele ouvia as testemunhas, ele não fazia uso do pobre como uma bandeira política, não. Ele fazia aquilo que determinava a Torá. E ele julgava segundo os mitzvot, segundo os mandamentos da Torá. Eu era como um aba, como pai para os pobres. E as causas que eu não conhecia, eu a inquiria. Quer dizer, essas causas referentes ao pobre. Ele não decidia em favor do homem pobre por piedade. Então o juiz, o promotor, o advogado, ele não pode decidir em favor do pobre, só porque ele é pobre. Bom, vamos para esse item 525, vamos para o tempo de Yahushua e dos seus Talmidim. Homens justos que guardaram a lei do Eterno. 525. Um juiz não pode decidir em favor de um homem pobre por piedade. Lucas, ou Luca 18, o 4 e o 5. Luca 18, 4 e o 5. Lucas 18, 4 e o 5.
diz assim: não a quis recebê-lo por algum tempo, mas depois disse consigo mesmo: embora eu não tema a Elohá, ao Eterno, nem considere o homem, ainda assim porque esta viúva me perturba, eu a ouvirei, para que de contínuo não venha me perturbar. E Yahweh disse: ouvi o que o chofete injusto, o juiz injusto diz. E não fará Yahweh o bem a seus próprios eleitos, que a ele clama de dia e de noite, e de como ele tem paciência com estes. Então, essa parábola do injusto juiz, que aquela viúva tinha uma causa, e ela ia diante dele e dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela tinha uma causa com outro alguém. E aquele juiz, um juiz iníquo, né, ele não queria fazer o mishpat, ou o massá, a sentença daquela viúva. Isso era uma parábola que a Ushua fez, a Ushua Hamashia fez. Mas por um certo tempo, aquela mulher, de dia e de noite, ela clamava a ele: faz-me justiça contra o meu adversário. Até que um dia ele falou: essa mulher está me enchendo a paciência. Para me livrar dela, eu vou resolver a causa dela. Ele resolveu. Né? E era uma parábola do reino dos céus. E quanto mais o Eterno, que não ouve o clamor dos seus escolhidos de dia e de noite. Eu sei que você tem orado, eu tenho orado, muitos têm orado, para que o Eterno nos livre dos juízes iníquos, livre do homem mau, violento, sanguinário, do corrupto, livre daqueles que exercem pesadas cargas como nós. Nós estamos como se fosse no Mitzrayim, no Egito, novamente. E pode entrar qualquer tipo de presidente, ou de esquerda, de direita, ou de centro, não vai resolver, porque a palavra do Eterno, ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir. O Eterno diz: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Bom, agora nós vamos para um outro item, o 526. Um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. Um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. Shemot 23, 6 e 7. Shemot 23, 6 e 7. Tu não perverterás o direito do teu pobre em sua casa. Te manterás longe de falsidade. E ao inocente e ao tzadik não os matarás, porque eu não justificarei o mal. Então, muitas vezes os juízes, às vezes justificam o mal. O corrupto, solta o corrupto. Aquele que desviou bilhões de dinheiro dos cofres públicos. E a maioria dos juízes hoje, né, são associados de grandes escritórios de advocacia famosos. Né? Mas só que diante do Eterno, naquele dia, cada um vai dar conta diante disso. Então um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. Às vezes foi julgado, condenado, e vai outro grupo de juízes e solta aquele indivíduo. Né? Às vezes corrupto, mau, solta o traficante, solta a pessoa de má índole. Né? Então ele não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. E a Torá, a lei do Eterno, ela é clara. Tu não perverterás o direito do teu pobre em sua causa. Quer dizer, quantos pobres estão precisando da aposentadoria? Estão precisando da indenização. Mas às vezes o juiz senta ali em cima. Ele está ganhando altos salários, os salários mais altos do Brasil.
né, e do mundo também. Às vezes senta ali naquela causa do órfão, da viúva, do necessitado, principalmente das aposentadorias, que às vezes quando a pessoa vai receber a aposentadoria já até morreu, né? E a pessoa precisa comprar remédio, precisa comer, precisa beber, às vezes está doente. Então tudo isso não passará despercebido diante do Eterno. O Eterno é o justo juiz que julgará a todos nós. Nós somos carne podre, somos pó, somos pragana do deserto, né? Não adianta o indivíduo ter um diploma de juiz, ter riquezas, ter grandes escritórios de advocacia, ter uma posição. Naquele dia ele vai, como eu, num caixão, para o cemitério, e ali vai ser enterrado e vai dormir o sono profundo e acordar na presença do grande Criador. Então, tu não perverterás o direito do teu pobre em sua causa, te manterás longe de falsidade, e ao inocente e ao sadico, o justo, não os matará, porque eu não justificarei o mal. O Eterno não justifica o mal. Às vezes pode passar diante dos homens, mas diante do Eterno não passa, né? Se distorceu esse julgamento contra uma pessoa de má reputação, corrupto, que roubou os cofres públicos, que desviou muito dinheiro das instituições públicas, que poderia favorecer o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Então, às vezes passa diante dos homens, mas diante do Eterno, o justo juiz, não passará. Bom, nós vamos para a Torá oral, no tempo de Abraham, de Isaac, de Iob, de Yosef. Quando o Eterno soprava essas palavras, mesmas palavras da Torá escrita nos ouvidos de cada um deles. 526. Um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. Shemot, Êxodo 7, 1 e 2. 7, 1 e 2. 7, 1 e 2. Yahweh disse a Moshe: eu fiz você como um Elohim para Faraó, e Aharon, teu irmão, será teu navio. Tu falarás tudo quanto eu te ordenei, e Aharon, teu irmão, falará a Faraó para enviar os Benei Israel para fora desta terra. Então o Eterno disse a Moshe: eu fiz você como um Elohim para Faraó, e Aharon, teu irmão, será o teu navio. Nós vemos que quem colocou os juízes, quem colocou os advogados, o presidente, quem colocou os senadores, os deputados, toda a autoridade diz que ela é constituída pelo Eterno, né? E cada um vai responder segundo os seus atos. Então é o Eterno que levanta este juiz. Ele não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. E para finalizarmos, nós vamos ver na Torá, no tempo de Yoshua e dos seus talmudins, esse item: um juiz não pode decidir em favor de um homem pobre por piedade. E o 526, um juiz não pode distorcer um julgamento contra uma pessoa de má reputação. E Arudá, Judas 1, 4 a 8, e Arudá, Judas 1, 4 a 8. E Arudá, Judas 1, 4 a 8. E diz assim: porque há certos homens que se introduziram secretamente, os quais bem antes dos ancestrais foram ordenados para esta condenação, homens perversos, que tornam o favor do nosso Elohá em indecência, e negando o único soberano Elohá, o nosso mestre, e Yahushua HaMashiach. Eu quero, portanto, vos lembrar, embora que vocês já saibam disso,
que quando o soberano Yahweh salvou o povo da terra do Mitsurai e depois destruiu os que não creram, e os malachim celestiais que não guardaram a sua primeira morada, mas que deixaram o seu próprio lugar. Portanto, ele lhes reservou as cadeias perpétuas sob trevas, para o mishpat do grande Yom Hadin, ou seja, do dia do julgamento. Assim como Sedoma e Amora, as cidades em volta delas, de modo semelhante, se entregam à fornicação e vivem após a carne. São dadas como exemplo, sofrendo o mishpat, o juízo do fogo perpétuo. Do mesmo modo, também esses semelhantemente, sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e falam mal da sua tiferet. Então, amados, todas as potestades foram colocadas pelo Eterno. E cada um de nós tem uma missão na face da terra. A minha missão é ensinar a Torá. A missão do juiz é julgar segundo a Torá. A missão do presidente é reger a nação segundo a Torá. Então, que o Eterno abençoe a todos vocês com as bênçãos advindas do Shammai dos céus. Abençoe o seu povo Israel, as 12 tribos espalhadas nos 4 cantos da terra. Aleluia.